Opa, obrigado, boa noite. Queria agradecer o convite, agradecer, a Colômbia. Estava sentado ali olhando as palestras, lembrando que 16 anos atrás eu estava sentado do outro lado, só que em vez de sentir esse calor, estava sentindo um frio danado. Em vez de estar chovendo, estava nevando absurdamente do lado de fora, que a nossa viagem foi para Praga. Fizemos um trabalho lá muito legal com o professor Richard, que está a mesma pessoa, né? Eu não sei se ele parecia mais velho lá atrás ou se hoje ele está parecendo mais novo, né? Porque está exatamente igual. Bom, eu estou um pouco um peixe, estou me sentindo assim, se eu tivesse visto essas apresentações, talvez eu tivesse montado uma outra coisa, porque o que eu vou mostrar dá para ser apresentado de diversas maneiras, mas basicamente é mostrar alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo no Porto do Rio, no escritório. Na verdade, é um trabalho em parceria, a Black, que é o meu escritório, junto com um escritório espanhol chamado Alonso Balaguer, Riera. De certa maneira, isso tudo se encaixa no que foi mostrado antes, porque é um empenho grande da Prefeitura do Rio de Janeiro de transformação de uma área degradada da cidade, que pode, no meu entendimento, acho no entendimento de muitos, contribuir muito para uma nova dinâmica de crescimento da cidade. Quer dizer, como acho que foi dito aqui, a cidade tem o último censo, mostra um crescimento de aproximadamente 50% populacional na área da Barra da Tijuca, quer dizer, em direção à Zona Oeste, enquanto o centro da cidade cresceu 5% nesse mesmo período. Então, todo esse investimento, todo esse processo, visa trazer de novo para o centro, transformar o centro da cidade como um polo de convergência da cidade, fora, é óbvio, toda a utilização de infraestruturas existentes e tal. Então, basicamente, essa área em amarelo é delimitada do projeto Porto Maravilha, da cidade do Rio de Janeiro, uma área de 5 milhões de metros quadrados, tá? Na região central, você vê que, óbvio, está muito longe de Santa Cruz, mas muito próxima do centro da cidade, a gente está por aqui. Tá? Então, uma área de 5 milhões de metros quadrados, onde praticamente 40% dela é uma área tomada ao mar, construída como área de retroárea do porto, ou seja, a área de apoio para o desenvolvimento da operação portuária da cidade. Então, aqui, a gente tem o limite original da cidade e aqui o aterro foi feito basicamente para a construção de galpões industriais. Então, até costumo dizer que não é um projeto de revitalização do porto, mas um processo de transformação completa do porto, porque ele nasceu como uma área industrial e a ideia agora é transformar numa área de uso misto. Tá? Essa é uma vista do porto, já nem é hoje, já está bem transformado com relação ao que está aqui ainda existia a perimetral. O porto tem hoje aproximadamente 22 mil habitantes, tá? E ocupa a 97ª posição do melhor lugar do Rio para se morar. Para ter uma ideia, o número 1 é o bairro da Gávea, que tem um IDH de 0,97, e o pior lugar para se morar é o 0,71. Você vê que o Porto está com 0,79. É realmente uma condição de moradia muito ruim. Essa imagem não é nossa, essa é uma imagem antiga da Prefeitura do Rio, quando ela queria vender o projeto. São 5 milhões de metros quadrados de terreno, de área, para um potencial construtivo de 6 milhões de metros quadrados. É muita coisa para ser construída. E a expectativa da Prefeitura, sempre quando ela lançou esse programa, é de chegar em 10 anos, 10, 15 anos, chegar a 100 mil habitantes na área do Porto. Ou seja, você passar de 22 mil para 100 mil habitantes. Então, estão sendo construídos, quer dizer, um já inaugurou, o mar, aqui. Está sendo construído um outro museu, Museu do Amanhã, projeto Santiago Calatrava. Estão sendo investidos aproximadamente 4 bilhões de reais em infraestrutura, seja de infraestrutura de mobilidade, novas redes de telecomunicações, ruas, etc. E o marco desse processo de transformação se deu com a demolição, então, da perimetral, que eu acho que marca de maneira bastante forte essa mudança da percepção desse local, da transformação de um lugar de passagem, de um lugar rodoviário, de um lugar industrial,
para um lugar de moradia e de vida. É óbvio que isso passa por diversos fatores que vão além de simplesmente demolir uma perimetral. Nosso primeiro envolvimento nessa área foi com o concurso Porto Olímpico, né, um concurso em 2010, né, lançado pela Prefeitura do Rio, junto com o Instituto de Arquitetos do Brasil, para a implantação aqui de parte da Vila de Mídia, e zonas de credenciamento e outras áreas de apoio aos Jogos Olímpicos, visto que no Porto não existia nenhum equipamento olímpico, nenhuma arena, nenhuma área de apoio. O máximo que eles contavam era utilizar o Porto, como os navios, como hospedagem. Então, essa foi a nossa proposta apresentada no concurso. De um lado, eram 2 terrenos, tá? Esse terreno e esse terreno. Então, de um lado, a ideia de uma criação de um pequeno bairro com moradias, com hotel, com residência, com circulações em diferentes hierarquias, circulação viária, circulações de pedestre, e praças, né, semipúblicas e semiprivadas. E de outro, tinha uma parte do programa muito grande, centro de convenções. Então, uma parte de centro de convenções, edifícios de escritórios e um hotel 5 estrelas que fazia parte do programa. Após o resultado do concurso, junto com o escritório, né, Alonso Balaguer, que nós ganhamos, diversas negociações, prefeitura, empreendedor, etc., nos foi designado o desenho vamos dizer assim, do arruamento desse setor. Então, basicamente, esse arruamento foi mantido. A divisão desse lote era um lote inicial de 100 mil metros quadrados, né, ou seja, quebrar essa escala industrial e trazer para a escala da cidade. E nos foi designado esse, num primeiro momento, apenas não, porque é bastante coisa, mas essa quadra, né, então, para ser desenhada. O projeto original, então, como eu estava falando, era um conjunto de praças semipúblicas, semiprivadas, com circulações de veículos e circulações de pedestres, onde você podia entrar, e com edificações de diversas alturas, né? Essa é uma imagem inicial, onde aqui, esse bairro, isso é uma maquete volumétrica, né? Esse bairro mais residencial, e aqui, a área mais institucional, com um grande hotel, um centro de convenções e edifício de apartamento, né? Essa, então, era a seção original do concurso, uma ideia de se ocupar o subsolo com estacionamento e deixar essas passagens livres. Aí entra um pouco esse processo da ideia até a realização, né? Entra um empreendedor, onde tem questões econômicas. Isso é uma área de aterro, vocês viram na imagem, então custo muito alto, água, né? Então a primeira coisa do empreendedor é tira o subsolo e o meu estacionamento tem que ser todo para cima, né? E a questão da legislação, apesar de uma mudança, e aí a gente começa a ver como esses diversos fatores têm uma implicação direta, né, no desenvolvimento da cidade. Quer dizer, apesar de uma mudança, o Rio de Janeiro tem uma legislação para a cidade em geral de 1 vaga por apartamento e 2 vagas de carro por apartamento a partir de 2 ou 3 quartos. Aqui no Porto isso já foi reduzido para 1 vaga por apartamento. Mas, para ter uma ideia, nós temos um empreendimento de 190 mil metros quadrados, onde 40 mil metros quadrados do empreendimento é para carro, né? Então, gera aquela nossa ideia de ter uma praça que a gente pudesse atravessar enquanto pedestre, né, acaba e vira uma praça apenas desse grande condomínio, né? Mas conseguimos manter, né, quer dizer, o edifício dando frente para a rua, as lojas, ou seja, manter essa ideia da cidade que é formada pelo edifício tocando e os usos tocando a calçada. Então, essa é a imagem do projeto. Esse projeto iniciou a construção, hoje está na sua 12ª laje, tá? E, por diversos motivos, a prefeitura decidiu retirar do Porto, de novo, essa história da Vila da Mídia, né? Então, saíram os usos olímpicos, e, com isso, a obra que vinha com uma ideia de financiamento através da prefeitura de uso olímpico, a obra parou, porque entra na questão da dinâmica imobiliária também. Era um empreendimento de 1.330 apartamentos, numa área onde não tem nada, né? Hoje não tem nada, está tudo em construção. Então, o empreendedor falou, espera aí, deixa eu puxar o freio para eu repensar esse negócio, porque se eu lançar 1.300 apartamentos sem ter ninguém atrás de mim me apoiando, eu estou quebrado, né? Então, essa obra hoje está sendo reavaliada, reestudada, buscando alternativas de financiamento, né, eventualmente até de mudança de uso de algumas áreas, né, de pensar em hotel, alguma torre comercial, alguma coisa. O Porto, se vocês tiverem a oportunidade de olhar um pouco mais a fundo, são densidades, a gente fez, por isso que eu digo que tem muito material que não estou aqui, a gente fez estudos de densidade e as densidades são altíssimas, né?
Esse é um terreno de, se não me engano, 18 mil metros quadrados, com uma construção de 190 mil metros quadrados de área de construção, né? É realmente muito, é um coeficiente aqui, acho que é 8, se não me engano, 8 a 10. Né? Com o desenvolvimento desse projeto, o porto, eu não falei, quer dizer, é uma operação, é uma operação de parceria público-privada, né? Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro desenhou essa operação, fez uma licitação, onde ganhou uma concessionária, chamada concessionária Porto Novo. E como que se desdobra essa operação? Foi definido um coeficiente de construção que está na faixa de 1 para 2, para todos os terrenos do porto. Mas é permitido construir 8, 6, até 12 em alguns terrenos. Então, essa diferença entre o 1 e o 12, ou seja, os 11 a mais, você paga para construir. E com isso você gera, então, recursos para o desenvolvimento desse investimento na infraestrutura, na demolição da perimetral e no resto. E, além disso, é uma operação de 15 anos, onde a concessionária tem a obrigação também de manter toda essa infraestrutura urbana, ou seja, a prefeitura, teoricamente, sai de cena enquanto operadora, ela fica de fiscalização, e essa concessionária é ela quem conserta o asfalto, é ela quem troca a lâmpada, é ela quem cuida, né, da calçada, etc. E daí nós fomos, então, convidados pela concessionária também para avaliar um pouco, olhar esse master plan. O que acontece? Quando a prefeitura lançou a PPP, ela tinha o que ela chamava de um master plan. Na verdade, era um plano de arruamento, né? Existe um plano de arruamento dividindo esses lotes industriais em outras quadras, em quadras diferentes, e pensando, bom, eu vou demolir a perimetral, então tem que fazer uma via binária para cá, uma via expressa para lá. Tudo isso estava desenhado. Mas mas toda essa área foi setorizada como uso misto, e ponto, né? Toda ela como uso misto. E a prefeitura e os empreendedores acreditavam que existe um custo. Esse custo de construção, ele tem um valor para você construir residencial e tem um outro valor que você paga para você construir o não residencial. Eles não chamam nem de comercial, é o não residencial. E o custo que você paga para construir o não residencial é mais caro que o que você paga para o residencial. E se acreditava que com isso, naturalmente, já se faria um mix. Os empreendedores iam falar, então eu vou gastar menos, vou construir residencial e tal. Só que o custo de venda do comercial é muito maior. Então não valia a pena vale mais a pena gastar um pouco mais para pagar por esse direito de construção, porque eu vou vender por muito mais. E essa é uma tradução literal do que está na lei aplicada nos terrenos. Vermelho, uso residencial, azul claro, uso não residencial. E a gente percebe que não existe ordem nenhuma, não existe intenção de projeto, intenção de desenho nenhuma. Na proporção, se a gente fosse consumir todas as CEPACs e todo o potencial construtivo, teria uma proporção, se não me engano, de 57-43 ou 53-47 entre uso comercial e não comercial, né? A gente, então, propôs um ordenamento onde chegaria numa proporção de 60-40, ou seja, 60 comercial, 40 não residencial. Desculpa, 40 residencial. Óbvio que isso é o quê? Um trabalho feito para a concessionária, para ela alertar. O que acontece? Quando a prefeitura lançou essas CEPACs, essas CEPACs foram postas no mercado, né, no mercado financeiro, e a Caixa Econômica Federal, que é um banco federal, comprou 100% das CEPACs. Então, hoje, basicamente, quem tem o controle do potencial construtivo do porto chama-se Caixa Econômica Federal, né? Então, você hoje, para aprovar um projeto no porto, você tem que comprar esse direito construtivo junto à Caixa Econômica Federal. E ela, obviamente, ela tem, não, eu não vou te vender, eu vou te vender, ela dita o valor desse preço. Então, isso tudo foi feito para alertar a Caixa da problemática que a gente já vinha percebendo e que outras pessoas vinham percebendo no mesmo momento, onde todo mundo só buscava terrenos para a construção de edifícios de escritórios ou corporativos, né? E óbvio que não foi esse trabalho, mas esse trabalho, junto com outras pessoas falando, junto com a mídia, com tudo, levou, por exemplo, a Prefeitura do Rio a fazer uma alteração na lei, dando uma série de outros benefícios a quem constrói residencial. Então, eliminou a obrigatoriedade de vagas de garagem, tirou uma série de áreas de construção do cálculo de necessidade de compra de CEPAC. Isso para incentivar mais ainda que os empreendedores deixassem de fazer
residência e passasse a fazer comercial e passasse a fazer residencial. Essa resposta ainda não é muito clara, a gente não vê, mas a gente espera que aconteça. Então, durante esse estudo do Masterplan, aí por isso que eu vou contando uma história falando um pouco do que a gente apresentou. Tinha, no momento, uma discussão muito grande da implantação de um novo pier de cruzeiros nessa região, a gente vai mostrar, né? Exatamente para dar conta do crescimento do movimento turístico do Rio e atender aos Jogos Olímpicos, a demanda de hospedagem, né, de colocação de hóspedes em navios. E a gente tinha um entendimento muito grande da necessidade de integração de toda essa frente marítima, né? De ligação, de que se colocando um elemento que interferisse nisso aqui, você quebrava um movimento muito importante, que é esse movimento da ligação da cidade com a Baía de Guanabara, né? Hoje, aqui é o Museu do Amanhã, que está na imagem. Essa área, na verdade, toda a área da orla está fora da Operação Porto Maravilha, tá? É uma área federal, parte dela dentro de uma concessão chamada Docas, que é a concessão que opera esse porto de cruzeiros, e essa outra parte toda aqui, hoje é arrendada para a Petrobras, para a questão da exploração do pré-sal. Mas esse é um processo de 10, de 20, de 30 anos, é um processo de cidade. Então a gente tem que deixar a cidade preparada para que, no momento que o bairro cresça, que as pressões sejam maiores, essa área, né, seja ocupada. Então essa era a proposta original que existia, e nós colocamos essa proposta aqui, então, em cima da mesa, exatamente com esse intuito, quer dizer, uma ideia inicial. Aqui é a área de centro da cidade, aqui é a Praça Mauá, com o museu, os dois museus, e entraria aqui um pier seccionando qualquer possibilidade de conexão, né, de continuidade nessa orla. Então, essa proposta surge com essa intenção. Basicamente, aqui estaria sendo demolida, foi demolido o elevado da perimetral, né? Então surge uma nova potencialidade, um novo espaço, potencial de um novo espaço público para a cidade. Então, fazendo essa ligação desde o centro, né, até a área aqui de São Cristóvão, né, o bairro Imperial do Rio. Então, com isso, esse projeto especificamente não foi para frente, ele continua sendo discutido, continua sendo avaliado, mas o outro projeto parou, né, ele foi cancelado. Então, não vai ser mais feito o pier em Y, que é aquele inicial. Ou seja, de certa maneira, abre as portas para uma possibilidade de transformação, né, dessa orla. E ao longo desse processo, nós fomos convidados, então, também para fazer os projetos de desenho urbano das áreas especiais, que eles chamam dentro do Porto Maravilha, que é exatamente essas áreas que surgem a partir da demolição, a grande maioria delas que surge a partir da demolição da perimetral e que faz essa conexão da cidade com a Baía de Guanabara. Então, o que está aqui em destaque são as áreas que a gente está atuando. Tem algumas outras que acabam que não estão nesse mapa, não está tão atualizado. Nós começamos com áreas aqui mais internas, né, mas logo depois passou para toda essa frente, que é o que a prefeitura chama hoje de frente marítima da região do Porto. Tá? É interessante essa imagem aqui, que na linha vermelha é a delimitação da área do Porto Maravilha. A prefeitura decidiu por estender essa área de atuação, mesmo estando fora da área da parceria público-privada, né? Porque basicamente foi demolido todo o elevado do perimetral até aqui. E aqui você tem exatamente a frente da cidade, né? A frente é onde estão os principais equipamentos históricos da cidade, né? É onde está o centro nervoso aqui, econômico da cidade. Então, com isso, você fecha, né? Mal bem fecha um pouco esse circuito. E se não chega completamente, mas toca, logo aqui começa o aterro do Flamengo, né? Então, ele toca o aterro do Flamengo. Nessa área, então, em amarelo, essas áreas que estão indicadas aqui em azul, são áreas de interesse cultural, né? Então, a gente tem centro cultural, a gente tem aqui um conjunto muito grande de centros culturais e museus, institutos históricos, áreas de interesse, edificações, né? Então, você, de certa maneira, cria um novo percurso histórico-cultural na cidade do Rio de Janeiro. Então, são dois esquemas rápidos que mostram esse espaço, a importância desse espaço como espaço de conexão
entre a cidade e a Bahia, né, de conexão transversal, mas também uma área de conexão longitudinal, ou seja, que você vai ligar esse centro que é vibrante, que é vivo, né, com essa nova área da cidade que você está por criar, né, que ela está por acontecer. Então, nesse setor específico, a gente procurou criar essa rede, né, quer dizer, uma continuidade de espaços públicos e caminhos onde a gente prioriza o percurso do pedestre, né, e aqui são imagens, né, mais imagens, a gente vai percorrer um pouco esse projeto, tá? Então, onde começa no final do que a gente chama do Boulevard, tá? Da demolição da perimetral, e vai percorrendo. Essa é a praça, deixa eu ver aqui, eu acho que tem a Praça da Harmonia, que é uma praça aqui dentro, essa praça aqui, a mesma praça, uma outra visão. Aqui já o Boulevard, o início do Boulevard, né, que esse Boulevard tem, nesse Boulevard a gente vai ter, aqui a gente tem uma via de serviço, então toda a parte dos edifícios existentes, com uma via que a gente chama de faixa 30, né, então veículo controlado. A área verde é uma via do VLT, do TRAN, né, o veículo leve sob trilhos, e depois toda a parte de circulação de pedestres, com ilhas, né, ilhas de encontro, de estar, de lazer, com quiosques, com mesas e bancos, né. Isso vai sendo trabalhado, a gente encontra diferentes seções ao longo do caminho, né, então o contato, hoje, esses armazéns estão fora do projeto, mas a gente tem a certeza que com o passar do tempo, com a pressão, né, da renovação, eles vão ser transformados em usos públicos, com acesso pelo Boulevard e acesso também à orla, né, o transporte, o novo modo de transporte que está sendo implantado na cidade. Então, essa é uma visão, ainda com a existência do elevado da perimetral, essa é a visão de projeto. Daqui a uns 2 anos a gente vai ter a visão da realidade, né, porque a obra está em andamento. De novo, uma visão da situação que existia lá há 1 ano atrás e a nossa perspectiva de projeto. A equipe de projeto eu vi que chegou, está toda ali atrás. Javier e Henrique, os coordenadores, e o resto do time também está ali espalhado. Então, essa, de novo, eu acho que essa é uma vista bem interessante, né, que mostra, esse era o pânico de todo mundo, para ser sincero, até meu lá atrás, falar, caramba, mas vai demolir essa perimetral, tem um tráfego gigantesco de passagem, né? Mas quando você vê essa imagem e uma perspectiva de futuro dessa, você vê que realmente faz uma diferença, né? Aqui é a Praça Mauá, esse é o primeiro arranha-céu do Brasil, chamado Edifício à Noite. Aqui onde está sendo construído o Museu do Amanhã, aqui o MAR, Museu de Arte Rio, né? Uma praça importantíssima para a cidade, e essa era a condição dela há uns 2, 3 anos atrás, né? E uma perspectiva de que ela pode vir a ficar. Essa está em obra lá hoje, se vocês forem lá hoje, parte dela já está executada em obra. Esse outro trecho, também um trecho que era de acesso praticamente limitado, é uma área de controle da Marinha, então você não conseguia, até entrava, mas com autorização dos militares, tá? E também esse elevado demolido. E óbvio, né? Assim eu estou falando rápido, mas cada imagem dessa, cada pedacinho dessa tem todo um histórico por trás. Aqui ainda existe um desafio e um receio muito grande, porque aqui é o que eles chamam de arsenal da Marinha. Então, os militares estão muito preocupados, porque como é que você vai trazer as pessoas para cá e vai todo mundo ficar olhando o arsenal da Marinha? Isso é um risco para a segurança da nação, né? Então, tudo isso ainda está em processo, né? Mas está em obra também, né? Essa é uma vista do elevado, né? E a perspectiva de mudança. Aqui a gente está falando só dessa borda, né? Porque a gente tem a certeza que esse projeto Porto Maravilha, para ser uma área residencial, se ele não se ancorar nos seus espaços públicos, né, nos seus espaços públicos de qualidade, de encontro e de conexão, não tem como ter o sucesso, né? A cidade ela só se estrutura, uma cidade de sucesso depende do sucesso das suas áreas públicas. Então, não só essas que estão na sua fronteira, mas principalmente, ou tão importante, as que estão também espalhadas no miolo ali do porto, tá? Então, aqui algumas imagens dessa. Aqui a gente já vê um trecho da demolição, parte foi implodida, né?
e parte foi realmente demolida, né, peça a peça. Aqui Casa França Brasil, Centro Cultural Banco do Brasil, né? Então uma área importantíssima para a cidade, tá? Então com uma nova esplanada para a catedral, uma criação. Aqui é um ponto, é um cluster aí da cidade importantíssimo, são centros culturais, é um cluster cultural importantíssimo da cidade, que não se articula, hoje ele funciona ali entre as ruas, então a ideia de se criar realmente um polo, um grande átrio, um grande centro de conexão entre todos esses equipamentos. Aqui é o equipamento cultural da Marinha, aqui o do Correios, aqui a Casa França Brasil, aqui o Banco do Brasil, né? A nova imagem da esplanada, que a gente chama da Candelária, né? E, por fim, aqui chegando na Praça 15, essa é uma outra área, não tem a planta aqui, eu não sei porque a planta não apareceu, acho que não salvou. Que hoje essa área é um grande terminal rodoviário. Então, de novo, sai o terminal rodoviário e entra, né? A foto, por acaso, não mostra o terminal rodoviário, mas logo aqui atrás é um terminal rodoviário gigantesco. Sai o terminal rodoviário para entrar uma área, né, uma área de lazer, uma área de público. Então, acho que se encaixa, acho que esse é a última imagem, se encaixa um pouco nessa ideia da transformação, nessa ideia de você tentar criar. É óbvio que ainda busca, eu acho que por um lado, essa coisa da setorização, do planejamento, né, é um pouco engessado e tal, mas por outro lado, deixar também assim completamente aberto. A gente ainda não sabe muito qual o caráter desse novo porto, né? Qual vai ser o cluster, qual é a âncora, né? Então, acho que ainda está se buscando, né, está tentando se identificar, seja numa parte mais universitária, seja com um grande hospital, seja com algum outro equipamento, alguma coisa que realmente mostre para que a gente, né, o Rio de Janeiro cresce sempre para a praia, né? Qualquer um que ganhe uma condição quer vir morar na beira da praia. Por isso que a Barra da Tijuca vai, agora é Guaratiba e depois vai, né? Como atrair as pessoas para esse outro modelo de cidade, né? Para uma cidade mais urbana, mais perto do centro, de frente para a Bahia, com outro tipo de equipamento. Então, acho que nosso entendimento passa um pouco por essa ideia de você investir no espaço público, criando esses elementos de integração e ligação. E acho que fico por aqui. Obrigado.